Acho que é até um pouco difícil falar de desafios para lideranças em meio a tantas lideranças, né? A tantos líderes e alguns mais informação, outros já com mais experiência, mas líderes que poderão fazer a diferença no país daqui para frente. Mas o meu propósito aqui hoje, dentro desse cenário, não é evidentemente ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas é tentar fazer com vocês uma discussão que permita que nós possamos refletir um pouco, pensar um pouco sobre o significado da ideia de liderança, sobre o que é um líder, sobre as dificuldades que é atuar como líder político no Brasil, em particular. Todas as democracias do mundo são regimes que têm políticos profissionais, que atuam profissionalmente. Eu diria que é, em boa medida, inevitável. Né? Por mais que se melhore a democracia, a profissionalização ela tende a acontecer. E eu acredito que há prós e contras nesse processo. O que seriam os prós? Né? O que é de bom nessa profissionalização da política? Primeiro, ganhos de especialização. Um político experiente, rodado, que atuou durante muito tempo em governos, no parlamento, nos partidos, na sociedade civil, é alguém que sabe fazer, talvez, melhor certas coisas. Afinal de contas, a experiência conta para isso. Né? Claro que gera vícios, esse é um outro lado, mas também gera ganhos. Né? Todo mundo que trabalha em outras organizações sabe que é interessante contratar profissionais para trabalhar para si. Né? Eu não conheço empresários que preferem contratar amadores para suas empresas em vez de contratarem profissionais. Por que na política seria diferente? E quais seriam os problemas? Primeiro, o corporativismo. Políticos se convertem numa classe específica, numa categoria profissional, com interesses próprios. E isso gera um fenômeno curioso, que é o fato de que políticos de diferentes partidos, que competem uns contra os outros, que têm ideologias muito distintas, frequentemente se comportam como parte de uma mesma corporação. Aí a questão passa a ser, o que fazem, afinal de contas, os líderes? Se a liderança é uma coisa tão importante, para que ela serve? Eu creio que a gente pode pensar no papel de uma liderança olhando para pelo menos 4 pontos. Líderes criam significado e metas. Eles deixam claros para os seus seguidores, para aqueles que lhe apoiam, para aqueles com quem eles trabalham, qual é o sentido que a ação política tem. Para que ela serve? E estabelecem objetivos a serem buscados. Eu me lembro, alguns meses atrás, vocês com certeza se lembram também, que pululou pelas redes sociais um movimento anticorrupção, que chegou a chamar algumas manifestações em uma outra cidade, e aquilo adveio tão rápido quanto foi. E conversando, mais ou menos naquela época, com uma jornalista que estava fazendo uma matéria sobre o assunto, ela falou, olha, mas por que esse negócio não dá certo? Eu falei, mas qual é o objetivo desse projeto? É combater a corrupção? Tá, mas como? Tem um projeto de lei, tem uma coisa como, digamos, a lei da ficha limpa, eles querem aprovar uma lei, e aí eles têm isso claramente definido, vão atrás, tem uma meta, e uma vez atingida essa meta, ok, né, conseguimos o que queríamos. Não tem nada, contra a corrupção, é muito vago. A campanha das diretas, que era lembrado, a campanha das diretas tinha uma emenda constitucional, que seria a emenda das diretas, isso mobiliza as pessoas. Quem pode fazer isso? São lideranças que poderiam fixar uma meta. Não havia, em outras palavras, uma liderança que garantisse, ao criar metas, que o grupo ficasse coeso, que ele agisse, que ele tivesse uma identidade clara. Há um outro pensador, eu até tinha pensado inicialmente em colocá-lo aqui, mas ia ficar slide demais, um italiano chamado Gaetano Mosca, que é um daqueles famosos teóricos das elites. E ele tem uma passagem mais ou menos dizendo o seguinte, ele falou, olha, a política se caracteriza historicamente pela situação em que os poucos mandam nos muitos. E os poucos sempre mandaram nos muitos por uma razão, porque eles são organizados. Pois bem, sem organização, você obedece, você não lidera, você não atinge nenhum tipo de objetivo concreto. E líderes precisam realmente garantir essa organização. Manifestações muito dispersas, sem nenhum tipo de direção definida, normalmente não atingem os seus objetivos. A competição política no Brasil está aí para ficar. E até onde se nota. Agora, qual é a qualidade dela? Qual é a qualidade dessa democracia? Será que é uma democracia que gera os resultados que os cidadãos esperam? Que aqueles que se preocupam com os destinos do país, com os problemas de interesse público, será que essa democracia produz esses resultados? Porque uma coisa é garantir competição, é saber que não haverá golpe de Estado. Outra coisa é ter uma democracia que produza bons resultados. E eu creio que a gente não tem necessariamente o segundo elemento presente. Entendo, inclusive, que essa é uma das razões pelas quais vocês estão aqui.
O que é uma crise de representação? É quando as pessoas não se enxergam nos políticos. Quando elas não se veem ali como pessoas que, ou não os veem ali, perdão, como pessoas que de fato espelham aquilo que elas desejam, aquilo que elas querem. E me parece que todas as pesquisas revelam claramente que esse é o problema. E o interessante, mais forte quando você sai do executivo e vai para o legislativo. Né? Quando você olha para o parlamento. Tanto que a gente olha para as casas legislativas, e isso é uma coisa que tem ficado mais nítida. Até os anos 80, a parte dos anos 90, a gente falava, bem, tem o alto clero parlamentar e o baixo clero parlamentar. Essas expressões se tornaram de uso corrente. Ultimamente, a gente não ouve mais muito falar disso. Parece que só tem baixo clero. Né? O presidente da Câmara dos Deputados, recentemente eleito, era até pouco tempo, embora ele seja um parlamentar de 40 anos de janela, alguém tremendamente experiente, ele, até outro dia, não era exatamente alguém que figurava como um dos próceres do Congresso, um grande formulador, que estava nos grandes debates públicos. Era um membro do baixo clero. E não é que, quando só tem baixo clero, houve uma democratização do legislativo. Agora, ninguém mais é cacique. Não é isso. É, na verdade, uma perda de qualidade.